Queria fazer um destaque para a posição da Índia nesse cenário, porque eu vejo o processo da Índia ainda é um processo bastante incipiente, mas com uma curva ascendente no caminho do que realizou a China aí a partir dos anos 80, qual seja, o processo de urbanização, processo de aumento de renda per capita, até porque é um país que certamente, inclusive em números absolutos, suplantará a China na questão populacional. Naturalmente, a Índia vai precisar, talvez tanto quanto ou mais do que a China, de tudo que o Brasil pode oferecer em relação ao seu setor, fundamentalmente do agronegócio. E a questão da energia da Rússia, né, que está muito entrelaçada com o interesse da China e que eu acredito recentemente, inclusive, tem aumentado significativamente também a exportação desses itens para a Índia. Nesse sentido, eu vejo que estes países, eu não entro muito aí na seara da questão da África do Sul, que seria um mercado um pouco menor, mas também tem suas intersecções, inclusive sob o ponto de vista geopolítico, importância, inclusive em relação a estar propriamente no continente africano. Mas eu acredito que a Índia avança muito em relação aí às suas demandas do agronegócio brasileiro, do setor energético da Rússia e a China em relação não apenas ao setor energético da Rússia, mas também à questão do agro brasileiro. A Rússia, em que aspecto depende desses países? Em relação, por exemplo, à Índia, eu vejo que a indústria farmacêutica da Índia é uma indústria farmacêutica muito forte. Em relação à Índia, tem a questão dos microchips, tem a questão dos hardwares também, que nesse momento dos embargos passam a ter uma importância muito grande, porque há muitas situações aí que os chineses conseguiram desenvolver contratipos de tecnologias que eram praticamente monopólios dos Estados Unidos e da União Europeia, basicamente da indústria alemã. Os chineses conseguiram e conseguem, também numa curva ainda ascendente, desenvolver tecnologias similares e contratipos, inclusive na própria indústria petroquímica ali estabelecida em Xinjiang. Muita coisa, inclusive até a nível de catalisadores dessa indústria petroquímica, que eram monopólio e exclusividade dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, da Alemanha, do Japão. Hoje você encontra também contratipos chineses. Então eu acredito que esses 4 maiores elementos dos BRICS, e vamos incluir naturalmente a África do Sul também aí, tenham muitas necessidades entrelaçadas. Há muita coisa imbricada, há muita necessidade entrelaçada. Talvez seja por aí um aspecto promissor. Em relação à questão da importância da Turquia, que foi suscitada, eu vejo que há o aspecto geográfico indiscutível em relação ao posicionamento no Mar Negro, e há também uma maior, vamos dizer assim, uma valorização dessa posição, na medida em que você tem portos e aeroportos na Europa, muitos deles vedados aí a passagem dos produtos, dos navios, dos aviões oriundos da Federação Russa. Quer dizer, para que você possa chegar à África, para que você possa chegar ao Médio Oriente, para que você possa chegar a uma série de destinos, o caminho mais curto, naturalmente, é por intermédio do Cáucaso e da Turquia. Então, quer dizer, eu acho que é uma tentativa de estabelecer uma relação de equilíbrio, aí o Irã, a Turquia, os países do Cáucaso, toda aquela região que está neste entorno, passa até, inclusive a própria Arábia Saudita, né, que a gente ouve muitas vezes, não só o interesse dela em ingressar nos BRICS, como das conversas aí no setor energético que tem acontecido em maior escala, mais recentemente, entre a Rússia e a Arábia Saudita. Vejo por esse aspecto como promissor, esse relacionamento dentro do que já é concebido como BRICS, e acho que as disputas políticas, isso eu não tenho a menor dúvida, que serão travadas dentro dos países, Carolina e William, e todos que nos acompanham, serão muito importantes. A gente vê muita disputa política no Paquistão, a gente vê muita disputa política na Índia, a gente vê muita disputa política até pelo próprio controle do Partido Comunista Chinês. Naturalmente, as potências que estão envolvidas nesse conflito na Ucrânia, de alguma forma, exercem, têm interesses ou tentáculos, ou exercem pressões políticas para que seus interesses sejam privilegiados. E vejo essa disputa acontecendo não só na América do Sul, mas acontecendo na própria África. A questão recente dos argelinos manifestando interesse em entrar nos BRICS diz respeito também à disputa histórica que os argelinos têm com os marroquinos. Os marroquinos têm uma aliança muito próxima, por exemplo, com Israel. Os argelinos não têm essa aliança. Então há muitas disputas regionais. A disputa regional do Cáucaso entre Armênia e Azerbaijão, a questão da Nagorno-Karabakh, a questão do Kosovo, a questão dos sérvios, a Península Coreana. Há muita coisa em ebulição nesse momento.
E eu também quero corroborar da visão da Carolina em relação ao meu otimismo a priori, olhando a construção atual, nesta situação aí